Senhor da vida, Criador de todas as coisas, nosso Pai de infinita bondade, neste instante em que o corpo repousa e o espírito se prepara para libertar-se momentaneamente das amarras físicas, nós elevamos o nosso pensamento a Ti em busca de paz, amparo e proteção. Que a luz do Teu amor nos envolva, aquietando os pensamentos que ainda vibram nas inquietações do dia. Que os sons da alma encontrem agora o silêncio reparador e que o coração, antes agitado, se entregue à doce serenidade que provém da Tua presença. Pedimos a presença dos nossos amigos espirituais, benfeitores dedicados, que nos acompanham nesta jornada de aprendizado e redenção. Que eles se aproximem agora, suavemente, preenchendo nosso quarto com vibrações de paz, de conforto e de luz. Que os espíritos elevados possam nos ajudar a desligar, com segurança e leveza, dos embaraços da matéria, favorecendo a preparação do espírito para a noite que se aproxima. Que possamos, durante o sono, ser conduzidos a regiões onde reine o bem, onde possamos aprender, consolar ou ser consolados, e jamais ser levados por emoções inferiores ou companhias perturbadoras. Senhor, limpa dos nossos pensamentos tudo aquilo que nos pesa, dissolve as mágoas que ainda insistem em permanecer, cura as feridas da alma que foram abertas pelas lutas do dia, envolve-nos em Teu manto de misericórdia e com Teu olhar compassivo restaura nossas energias para que o sono seja fonte de refazimento e não de aflição. Sabemos que enquanto o corpo repousa, o espírito continua ativo e por isso rogamos, Pai, que a nossa libertação espiritual durante o sono não seja desordenada, mas guiada pelos Teus emissários para que não nos percamos em ilusões ou recordações desequilibradas. Que não sejamos visitados pelos temores nem pelas sombras, mas que possamos estar próximos daqueles que nos querem bem, dos espíritos amigos, dos nossos protetores espirituais, que possamos aprender mesmo em sonho e trazer ao despertar a sensação de leveza, de progresso e de acolhimento. Conduz nossos passos, Senhor, mesmo durante o repouso. Que nosso espírito saiba se recolher em humildade e confiança, e não se perca nas vaidades que ainda habitam nossas imperfeições. Que tenhamos sabedoria para aceitar os ensinos que porventura nos forem dados durante o sono e que despertemos no novo dia mais fortes, mais conscientes, mais serenos. Que se afastem de nós todos os espíritos que ainda vibram em perturbação, rancor ou malícia. Que estes irmãos sejam também acolhidos pela Tua luz, mas que não tenham acesso ao nosso leito, pois desejamos nesta noite a paz e a proteção espiritual. Amado Mestre Jesus, guia e modelo de todos nós, intercede por nós neste instante. Inspira-nos com Teu exemplo de mansidão, de calma, de fé. Ensina-nos a dormir com a alma limpa, com o perdão no coração e com a esperança renovada, certos de que, ao repousarmos, seguimos sob os cuidados da espiritualidade superior. Permite-nos, Senhor, entrar em sintonia com os bons espíritos, com os mensageiros da Tua paz, com aqueles que trabalham no bem e amparam os que sofrem, que possamos ser levados a locais onde sejamos úteis,
ou onde sejamos preparados para a caminhada que ainda nos aguarda. E se for da tua vontade, que possamos reencontrar, mesmo que em espírito, entes queridos que já se encontram no plano espiritual. Que esses reencontros sejam doces, edificantes e envoltos em luz, que não tragam saudade dolorosa, mas sim esperança e consolo para os dias que virão. Concede-nos, Senhor, uma noite protegida, onde o nosso lar seja envolvido por vibrações elevadas. Que cada canto do nosso ambiente seja preenchido com a presença dos teus mensageiros. Que cada objeto, cada espaço, cada detalhe da nossa morada espiritual e material seja purificado pela tua paz. Que o sono não seja apenas descanso, mas um momento de reconexão com a nossa essência, com o propósito maior da nossa existência, com os compromissos que assumimos antes de reencarnar. Que durante esse período possamos recordar de forma sutil, através de inspirações e sentimentos, o que viemos fazer neste mundo e como podemos ser melhores. Que possamos descansar com a consciência tranquila, certos de que fizemos o melhor possível no dia de hoje. E se não conseguimos realizar tudo o que queríamos, que tenhamos a humildade de reconhecer nossos limites, pedindo forças para fazer melhor amanhã. Senhor, neste instante sagrado em que os olhos se fecham e o corpo se entrega, que o espírito se eleve, que a nossa alma sinta o teu toque suave, a tua presença doce, a tua mão generosa a nos conduzir para os caminhos da paz. Senhor de infinita misericórdia, que neste momento em que o silêncio da noite começa a envolver tudo ao nosso redor, possamos também silenciar dentro de nós, apaziguando as inquietações do dia, as cobranças internas, os medos e as angústias. Desejamos que o sono não seja apenas um intervalo na experiência da matéria, mas uma oportunidade de ascensão, de reencontro com os propósitos maiores da nossa existência e de comunhão com os benfeitores espirituais que nos auxiliam com tanto carinho, mesmo quando nem percebemos. Que nossos pensamentos se alinhem com a fé, que nosso coração pulse na harmonia do bem e que as lembranças desagradáveis que porventura ainda ecoem em nossa mente possam ser agora envolvidas por vibrações de perdão e compreensão. Sabemos, Pai, que muitas vezes carregamos conosco mágoas silenciosas, dores ocultas, desânimos que não revelamos a ninguém. Que nesta noite tudo isso seja depositado em Tuas mãos amorosas, para que sejamos libertos do peso invisível que nos desgasta. Que sejamos humildes para aceitar que há muito em nós que precisa ser curado. Que nem tudo se resolve com o tempo, mas com o esforço consciente de transformação. E que mesmo durante o repouso do corpo, possamos dar passos nessa jornada interior. Que o nosso espírito, ao desprender-se do corpo, não carregue rancores, nem desejo de vingança, nem revolta pelas situações que ainda não conseguimos compreender. Que possamos ser inspirados pelos ensinamentos do Cristo, que nos ensinou a amar inclusive aqueles que nos ferem, a orar pelos que nos caluniam e a perdoar 70 vezes, 7 vezes. Permite, Senhor, que neste instante de entrega e confiança, a nossa morada seja um ponto de luz.
que os bons espíritos se reúnam ao nosso redor em vigília silenciosa, protegendo-nos contra quaisquer influências negativas, afastando os irmãos ainda ignorantes da luz e acolhendo-nos com o carinho que os verdadeiros amigos espirituais oferecem. Que cada membro do nosso lar também seja envolvido nesta prece. Que nossos filhos, companheiros, pais, irmãos, amigos que dormem sob o mesmo teto ou distantes fisicamente, mas unidos pelos laços do amor, sejam igualmente abençoados nesta noite, recebendo as bênçãos da espiritualidade superior. Abençoa, Senhor, o nosso travesseiro, que ele acolha não apenas a nossa cabeça cansada, mas os nossos pensamentos que desejam encontrar consolo e direção. Que o leito em que repousamos seja transformado num pequeno altar, onde a paz possa pousar, onde o Espírito possa se elevar, onde a Tua presença possa ser sentida, mesmo sem palavras. Ilumina, Senhor, os sonhos que teremos, que não sejam apenas fruto das memórias desordenadas, mas sim oportunidades de aprendizado, de reencontro com nossos mentores, de visitas a lugares espirituais que favoreçam o nosso crescimento. Que possamos recordar, ao despertar, mesmo que em fragmentos sutis, os conselhos recebidos, as sensações de acolhimento e amor que nos foram ofertadas. Se for permitido, que possamos trabalhar durante a noite no bem, que o nosso espírito possa, sob a orientação dos amigos espirituais, consolar os que sofrem, assistir os doentes, amparar os desencarnados recém-chegados, ou simplesmente irradiar boas energias onde forem necessárias, que tenhamos merecimento e humildade para aceitar esse convite do plano superior. Que os nossos erros do dia não sejam motivos de culpa que nos paralisa, mas sim de aprendizado. Que o arrependimento sincero nos leve ao desejo firme de fazer diferente e que, mesmo adormecidos, nosso espírito continue conectado com os propósitos da reforma íntima que buscamos realizar. Senhor, abençoa aqueles que neste momento não conseguem dormir, aqueles que enfrentam a dor, a solidão, o medo, aqueles que estão em hospitais, em presídios, em abrigos, em lares onde a violência ou a desarmonia tomaram o lugar da paz. Que teus mensageiros possam visitar esses lugares, levando consolo, alívio e esperança. Rogamos também por aqueles que sofrem por pensamentos perturbadores, por ideias obsessivas, por influências espirituais que os desestruturam. Que possam ser libertos, Senhor, envoltos na luz da Tua misericórdia, amparados por equipes espirituais que trabalham na caridade silenciosa da madrugada. E se em nosso lar houver algum espírito necessitado, perdido, aflito ou revoltado, que ele também seja alcançado por esta prece, que receba luz, entendimento e paz, que compreenda que não está abandonado e que sempre há mãos estendidas prontas a ajudá-lo a reencontrar o caminho. Que o amor, Senhor, reine sobre tudo. Que a Tua paz seja o manto que nos cobre agora, acalmando nossos sentimentos, alinhando nosso corpo físico ao nosso espírito, em harmonia com as leis divinas.
que possamos adormecer em oração e acordar em gratidão. Que as palavras que agora oferecemos aos céus não se percam, mas se transformem em energia viva, em bênçãos que fluam para nós e para todos aqueles que delas necessitam. Pai amado, neste instante em que o repouso vai se aproximando como um convite sagrado ao desprendimento do espírito, seguimos com o coração pacificado, entregando a Ti tudo o que somos e tudo o que ainda buscamos ser. Que cada respiração agora seja como um sopro de leveza, permitindo que a matéria adormeça com serenidade e que o espírito se eleve livre das preocupações que nos ataram durante o dia. Pedimos, Senhor, que nos concedas a consciência da proteção que nos cerca, que o medo não encontre guarida em nossos pensamentos. Que possamos dormir com a fé de uma criança nos braços do Pai, certos de que nada pode nos acontecer fora da Tua vontade e da Tua justiça. Seja a nossa noite marcada pela presença dos Espíritos benfeitores que nos conhecem, que nos acompanham desde antes desta existência e que, em silêncio e amor, nos ajudam nos momentos mais difíceis, muitas vezes sem que tenhamos consciência de sua presença. Que possamos, durante o sono, reencontrá-los, abraçá-los em espírito, aprender com eles, renovar as forças. Senhor, que possamos ser afastados dos ambientes espirituais em que imperam a discórdia, a perturbação e os vícios. Que não sejamos atraídos por afinidades negativas, mas sim guiados pela prece que agora fazemos com tanta sinceridade. Que a nossa vibração seja alta o suficiente para nos levar aos campos luminosos da espiritualidade maior. Permite que o nosso espírito, mesmo nas horas do repouso físico, continue se instruindo. Que possamos ser encaminhados a escolas espirituais, onde os bons espíritos ensinam com paciência e carinho, ajudando-nos a recordar, ainda que vagamente, as verdades eternas que esquecemos ao mergulhar na carne. Que o sono seja também um portal de cura, Senhor. Que doenças do corpo e da alma possam encontrar alívio enquanto dormimos, que as energias negativas sejam dissipadas, que a mente encontre equilíbrio e que o coração seja tocado por sentimentos de confiança, perdão e esperança. Abençoa, Senhor, os que amamos, aqueles que estão próximos e aqueles que estão distantes, que todos possam ser envolvidos por esta mesma luz, mesmo que não saibam que neste instante estamos orando por eles. Que sejam tocados em espírito, recebendo a paz que ora suplicamos. Rogamos também pelos nossos desafetos, Senhor, pelos que nos magoaram, pelos que não nos compreendem, pelos que ainda vibram contra nós, por ignorância ou dor. Que esta prece os alcance em forma de bênção, não como reprovação, mas como convite à reconciliação espiritual. Sabemos que o perdão verdadeiro liberta o espírito, e nesta hora, ao nos prepararmos para dormir, desejamos perdoar e ser perdoados. Que o travesseiro onde repousamos acolha um espírito livre de ressentimentos, disposto a recomeçar, a amar mais e julgar menos. Concede-nos, Senhor, a dádiva do esquecimento temporário das aflições.
que possamos mergulhar no repouso sem carregar os pesos do dia, confiando que cada problema encontrará sua solução no tempo certo. Que ao acordarmos, estejamos mais fortes para enfrentar os desafios, com a lucidez que vem da alma em paz. Que os ruídos do mundo não interfiram na quietude da nossa alma. Que mesmo que o ambiente externo esteja inquieto, que dentro de nós exista uma morada de silêncio, onde possamos te ouvir, onde possamos encontrar consolo, direção e acolhimento. Rogamos pelos que passam a noite em vigilância, profissionais que trabalham enquanto muitos dormem, cuidando de vidas, de lares, de serviços essenciais, que também sejam envolvidos em luz, protegidos e amparados pelos teus mensageiros. Abençoa, Senhor, os recém-desencarnados que ainda vivem a angústia da separação, que nesta noite eles encontrem a mão estendida de espíritos elevados, mostrando-lhes que a vida continua, que o amor não morre e que tudo se encaixa nos desígnios divinos. Que possamos ser úteis, se assim for permitido, nesse auxílio. Que nossas vibrações de paz e amor possam alcançar irmãos em sofrimento, encarnados ou desencarnados, levando alívio, mostrando que não estão sozinhos. Ajuda-nos, Senhor, a nos lembrar da importância de cultivar pensamentos elevados durante o dia, para que à noite possamos colher os frutos dessa semeadura. Que o hábito da oração diária nos fortaleça e nos proteja nos momentos de repouso. Que a tua luz, Pai, seja o farol a nos guiar mesmo nos momentos em que nos afastamos do corpo físico. Que os olhos fechados para o mundo não sejam olhos fechados para o espírito. Que mesmo dormindo, sejamos vigilantes, em oração, em comunhão contigo. Que os nossos sentidos espirituais estejam despertos para perceber a presença do bem. Que saibamos distinguir entre as vozes da verdade e os ecos da ilusão. Que sejamos capazes de aprender com aquilo que nos será mostrado durante o sono e que essas lições nos inspirem nas atitudes que tomaremos ao amanhecer. Que não haja medo da noite, mas gratidão por ela. Que vejamos o repouso não como fuga, mas como reencontro. Que o descanso físico seja acompanhado de renovação espiritual, de clareza, de fé restaurada. E se houver em nós algo que ainda impede essa entrega total, que tu, Senhor, nos ajudes a reconhecer e transformar. Que saibamos identificar os pensamentos, sentimentos e hábitos que nos prendem ao sofrimento, para que com coragem e humildade possamos nos libertar. Desejamos nesta noite viver a experiência do sono como oportunidade de crescimento, de cura e de encontro com a tua paz, que é infinita e eterna. Pai Celeste, fonte de sabedoria e de amor, neste instante de profunda entrega, o espírito já começa a se desligar suavemente das amarras do corpo físico, como quem solta as amarras de um barco para deixá-lo navegar em águas tranquilas. Que esse desprendimento se faça em harmonia, protegido pela tua luz, amparado por mãos espirituais amorosas, conduzindo-nos a experiências que fortaleçam o nosso caminhar terreno. Que possamos ser guiados com carinho e firmeza
para os locais de aprendizado onde a bondade se manifesta em lições e onde a humildade é a linguagem que abre portas. Que as escolas espirituais nos acolham nesta noite e que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, mesmo que, ao acordarmos, essas lições se revelem apenas como intuições suaves ou sentimentos novos que brotam sem explicação. Senhor, que nosso espírito reconheça os limites do próprio merecimento e ainda assim seja acolhido com paciência pelos instrutores espirituais que nos auxiliam sem jamais julgar. Que as vibrações que levamos em nossa alma nos aproximem desses bons companheiros e que a nossa prece sincera seja o bilhete de entrada para os recintos iluminados do mundo espiritual. Se for da Tua vontade, Senhor, permite que nesta noite possamos ser reencontrados por aqueles que nos amam e já se encontram na pátria espiritual. Que esse reencontro se dê sob a luz da saudade saudável e não do apego. Que não nos prendamos ao passado, mas que celebremos, mesmo em espírito, o amor que não conhece barreiras, nem tempo, nem distância. Rogamos por aqueles que no momento do sono se deixam levar por perturbações criadas pelos próprios pensamentos, que eles possam, neste instante, ser alcançados por esta corrente de oração e sejam tocados por uma sensação de alívio, como quem vê dissipar-se uma nuvem pesada de tristeza, que possam repousar em paz e não em conflito. Senhor, abençoa os que têm medo de dormir, aqueles que temem os pesadelos, os ataques espirituais ou mesmo a perda da consciência. Que a fé lhes seja fortalecida e que a confiança na Tua proteção afaste todos esses temores. Que o sono seja ressignificado em suas vidas como um momento de reencontro com o bem, com a luz, com o propósito maior da existência. Pedimos ainda pelos que hoje não conseguirão dormir, pelas mães que velam os filhos doentes, pelos profissionais da saúde que enfrentam noites exaustivas, pelos que vivem em ruas frias ou em abrigos improvisados. Que a espiritualidade amiga chegue até eles como um cobertor invisível, aquecendo o corpo e, sobretudo, a alma. Senhor, se houver em nós algum compromisso espiritual a ser cumprido nesta noite, que estejamos preparados, que possamos ser instrumentos do bem mesmo durante o repouso. Que, guiados pelos mentores que nos conhecem e nos amam, possamos visitar corações aflitos, sussurrar palavras de esperança, doar vibrações de amor. Que saibamos também aceitar as orientações e os chamados que recebermos nesta jornada espiritual noturna. Que o orgulho não nos impeça de ouvir, que a vaidade não nos cegue e que a humildade seja o nosso manto, revestindo-nos da disposição sincera de aprender, servir e evoluir. Pai amado, que a nossa noite seja como um templo silencioso, onde o Espírito possa entrar em estado de oração profunda, mesmo sem palavras. Que o sono seja um culto interior, onde a alma se prostra diante da Tua grandeza, agradecendo pela vida, pelas oportunidades, pelos acertos e pelos tropeços que também ensinam. Que ao despertar, carreguemos no olhar a paz de quem esteve com os bons. Que nossos gestos sejam mais leves, que nossas palavras sejam mais suaves
e que o coração bata com mais gratidão. Que mesmo sem lembrar exatamente do que vivemos durante o sono, saibamos que fomos cuidados, guiados e, se necessário, corrigidos com amor. Rogamos também pelas crianças que seus sonhos sejam doces, que os anjos guardiões estejam ao lado de seus leitos, protegendo a inocência, conduzindo os pequenos espíritos para experiências de aprendizado compatíveis com sua delicadeza e pureza. Que os idosos, muitas vezes mergulhados em memórias e saudades, encontrem durante o sono a companhia daqueles que partiram antes. Que sejam acolhidos, abraçados, fortalecidos espiritualmente para continuarem a jornada com fé e dignidade. Rogamos por aqueles que sofrem com distúrbios do sono, com medos que os despertam, com insônias que consomem suas forças. Que sejam envolvidos nesta prece, como se estivessem sendo ninados por mãos espirituais. Que o sono volte a ser para eles um refúgio de paz e não uma fonte de sofrimento. Que os hospitais espirituais, que trabalham incansavelmente durante as noites, recebam nossa gratidão. Que possamos em espírito, se for permitido, visitar esses recintos e compreender a grandiosidade da obra que ali se realiza, onde espíritos abnegados acolhem, tratam e consolam milhares de almas. E que, acima de tudo, nesta noite e em todas as noites que virão, saibamos que nunca estamos sós. Que mesmo nas horas mais silenciosas há uma presença amorosa que vela por nós. Que mesmo nos momentos em que achamos que ninguém nos ouve, o céu inteiro se movimenta ao simples chamado da nossa oração. Senhor, envolve-nos neste instante em Teu amor infinito e deixa que o sono venha como bênção, como remédio, como oportunidade de reencontro com a nossa verdadeira essência espiritual. Senhor, Pai de misericórdia e de infinita compaixão, com o espírito já envolto em Tuas vibrações de paz, entregamo-nos ao sono com a confiança dos filhos que sabem que são amados. Que a serenidade nos envolva por completo, dissipando os últimos resíduos de inquietação, e que possamos adormecer com o coração tranquilo, em total sintonia com os Teus desígnios de amor e de luz. Agradecemos, Senhor, por mais um dia vivido, pelas bênçãos recebidas e também pelas dificuldades que nos ensinaram a ter paciência, fé e humildade. Que ao repousarmos, possamos refletir no íntimo do espírito sobre as oportunidades de crescimento que tivemos e que, inspirados pelos bons espíritos, façamos planos mais conscientes para o dia de amanhã. Concede-nos, Senhor, a bênção de um sono restaurador, onde o corpo físico encontre o descanso necessário e o espírito se fortaleça na vivência com os irmãos de luz. Que as forças sejam renovadas, que o ânimo seja restabelecido e que a fé seja reacesa dentro de nós. Que os amigos espirituais nos envolvam em vibrações sutis de tranquilidade e proteção e que fiquem ao nosso lado durante toda a noite, guardando o nosso corpo e guiando o nosso espírito para regiões elevadas. Que nosso lar permaneça resguardado por essa luz divina e que toda e qualquer influência inferior seja afastada pela força do bem. Pedimos, Senhor, que ao acordarmos, levemos conosco a lembrança, ainda que vaga,
de tudo o que aprendermos em espírito, que sejamos mais gentis, mais compreensivos, mais pacientes e mais dispostos a servir. Que a tua luz permaneça conosco desde o abrir dos olhos até o anoitecer seguinte. Que os sentimentos de angústia, solidão, tristeza ou desânimo que tantas vezes nos impedem de dormir bem sejam dissolvidos por essa prece. Que possamos dormir agora como quem deposita sobre o teu altar todas as preocupações, na certeza de que, em tuas mãos, tudo encontra o rumo certo. Pai amado, rogamos ainda pelas famílias que choram, pelos lares que enfrentam conflitos, pelos corações em desespero, que esta prece que agora fazemos se transforme em ondas de luz que se espalham, tocando todos os que necessitam de consolo, mesmo aqueles que não sabem orar, mesmo aqueles que não creem. Agradecemos, Senhor, pelos espíritos benfeitores que nos inspiram e sustentam. Agradecemos pela presença do nosso anjo guardião, este espírito amoroso e silencioso que nos acompanha desde antes do nascimento, que vela por nós mesmos quando o ignoramos. Que ele permaneça ao nosso lado nesta noite e em todas as outras. Mestre Jesus, nosso divino modelo e guia, que a tua presença seja sentida por todos os que nesta hora se recolhem em oração. Que teu olhar compassivo penetre nos recantos mais sombrios da alma humana, despertando corações para a esperança, restaurando a fé, curando as dores invisíveis que o mundo não vê. E por fim, Senhor, que este sono seja para nós um momento de reencontro com a essência da nossa existência. Que possamos acordar mais conectados ao espírito imortal que somos, mais conscientes da nossa missão na Terra, mais comprometidos com o bem, com a caridade, com a paz. Que a nossa última palavra consciente nesta noite seja gratidão. Gratidão pela vida, pelos laços de amor, pelos desafios que nos educam, pelas mãos que nos amparam, pelo Evangelho que nos guia. E que a nossa alma, antes de adormecer, possa dizer a Ti silenciosamente: estou contigo, Senhor. Guia-me pelos caminhos da luz. Assim seja.